Olá você, meu nome é Marcelo Dutra e nós estamos aqui em mais um vídeo da nossa série Quarentena Wave Imersão Linguística. Hoje sendo o nosso 39º vídeo, nós estamos prestes a terminar. Amanhã nós concluiremos essa série que ao longo de 40 dias foi projetada para desenvolver em mim e em você novos hábitos, novas maneiras de enxergar o mundo, uma nova alteração para que a gente possa adquirir comportamentos diferentes e assim obter melhores resultados. Ao longo desses 40 dias eu venho entregando esses vídeos para que eu e você saiamos dessa crise melhor do que adentramos. E hoje, no nosso 39º vídeo, eu gostaria de compartilhar contigo os meus hábitos matinais. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso antes, mas dizem que a parte da manhã, principalmente os nossos hábitos matinais, aqueles hábitos nos quais nós realizamos bem no início dos nossos dias, eles são extremamente importantes para determinar aí o que será do nosso dia. E é por conta disso, entendendo isso, depois de muito estudo, que eu desenvolvi para mim mesmo uma rotina, uns hábitos específicos nos quais eu pratico todos os dias. Eu não estou aqui no intuito de fazer você repetir a mesma ação que eu, tá? Mas eu estou aqui no intuito de falar para você que sim, nós precisamos de uma rotina e sim, hábitos matinais são necessários. Então você, dentro do seu mundo, do seu universo, daquilo que você enxerga como verdade para si, do conhecimento que você tem da vida, você precisa desenvolver para você mesmo hábitos matinais, hábitos que serão colocados em prática dentro de uma rotina todos os dias, para que você possa ter ou colher melhor resultado aí na sua vida dentro daquele dia específico, tá bom? Então esse é o objetivo do vídeo de hoje. E para falar sobre isso, eu gostaria de iniciar com a forma na qual eu levanto todos os dias. Eu particularmente gosto de acordar cedo, eu não tenho problemas com isso, mas eu não acordo super, ultra, mega motivado, uhul, vamos lá, vamos fazer, não. Tá, eu até conheço pessoas que acordam desse jeito, mas eu geralmente acordo bem sonolento. E quando eu acordo, a primeira forma que eu tenho para me despertar e também para começar o meu dia, e eu acredito que seja a melhor, ao meu ver, para mim, dentro do meu universo, dentro da cultura na qual eu estou inserido, lembrando que tudo isso faz parte da minha vida, tá bom? Então eu não estou aqui novamente tentando imputar em você, colocar em você os meus hábitos, mas é só para que você tenha um exemplo para poder desenvolver os seus próprios, tá? Os melhores serão sempre os seus, ok? Enfim, eu acordo todos os meus dias de joelho no chão. Para mim, isso é extremamente importante. Eu nem fico de pé, eu já levanto e fico de joelho. E quando eu me coloco de joelho, eu agradeço a Deus. Depois de um certo tempo, já alguns anos para ser honesto, eu não tenho muito costume de pedir as coisas a Deus, pelo menos não por repetição. Às vezes eu até peço uma ou outra coisa específica, mas na maioria das vezes eu agradeço. E mesmo quando eu faço um pedido ao Senhor, e eu como cristão, digo para Ele, poxa meu Deus, eu gostaria de ter isso, isso e isso, eu na mesma hora eu já agradeço pela conquista disso, disso e daquilo, mesmo ainda não sendo verdade. Eu entendo que a concretização dos meus sonhos, elas se devem diretamente à ação na qual eu colocar em prática na minha vida. Então, se eu ficar só sentado no sofá, ou mesmo que seja ajoelhado, orando e pedindo a Deus, as coisas não aparecerão para mim assim do nada. Eu preciso de agir, né? E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que fizeram isso. Elas oravam, mas elas também saíam à luta, elas também iam lá e colocavam as suas ações em prática. Afinal de contas, sem ação não é possível ter resultado. E uma frase muito forte da Bíblia que é: nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, isso é uma grande verdade, uma lei aí que está dentro, que faz parte do universo do humano, independente de quem ele seja, ou do local no qual ele esteja.
a colheita mediante plantio é algo que não podemos fugir dela. Então, mas eu mesmo entendendo que eu preciso agir, eu caio de joelhos e eu caio agradecendo. Isso para mim é um ponto crucial do início dos meus dias. Então eu me ajoelho, agradeço a Deus pela noite, agradeço a Deus pelo dia, agradeço a Deus pelas conquistas daquele dia que ainda não vieram, mas virão, agradeço a Deus pelas coisas que eu possuo, por tudo aquilo que Ele me entregou. Eu me sinto agradecido naquele momento e eu levanto ainda com um pouco sonolento e vou direto para o chuveiro. Para mim, o banho pela manhã, ele tem um propósito que vai além de simplesmente lavar o meu corpo fisicamente. Eu tomo banho, mas eu também lavo a minha alma, digamos assim. Quando eu tomo banho, eu promovo outros comportamentos que são extremamente importantes para mim, para a realização daquele dia, para as conquistas na minha vida ao longo de todo aquele dia. E é por isso que quando eu vou para o chuveiro e eu abro a água do chuveiro, eu coloco em prática na minha vida novamente o agradecimento, o entendimento de forma racional das coisas que eu possuo, para elevar o meu estado de espírito, mesmo com a água caindo ali, eu começo a agradecer, obrigado pelo chuveiro, obrigado por essa água gostosa, obrigado pela casa que eu possuo, obrigado. E logo em seguida eu começo a agradecer visualizando o futuro. Obrigado porque eu vou ter isso, vou ter aquilo outro. Eu começo a dizer para mim, trazer à minha memória tudo aquilo que eu tenho como objetivo na minha vida. E eu não olho para essas coisas como se elas não existissem. Eu olho para elas como se elas já fossem verdades na minha vida. E eu agradeço por tudo aquilo que eu não tenho. É uma visualização de futuro que eu faço naquela hora. E para fechar com chave de ouro, o terceiro grande passo para mim ali debaixo do chuveiro é a celebração de forma a alterar o meu estado de espírito para que eu possa ter energia suficiente. É a hora de chegar no estado de full engagement, que é um estado onde eu me encontro capaz de engajamento total na ação. E para isso eu elevo o meu espírito dizendo coisas para mim do tipo, você é capaz, você vai conseguir, você é incrível, você vai realizar, e eu começo a dizer, e eu tenho um espelho muito grande que eu consigo me ver por completo dentro do chuveiro, e aí eu começo a falar comigo mesmo, falar, hoje é o melhor dia da sua vida, você vai conquistar, hoje é o seu dia, ninguém te segura, vamos pra cima. E aí, para finalizar, eu faço algo que eu aprendi com o meu grande amigo Vilbert Gangra. Levo os braços para cima, olho para o teto, abro o sorriso e começo a dizer, eu sou incrível, eu tenho um cérebro incrível e eu vou realizar coisas incríveis. E eu jogo assim para mim descargas de dopamina, serotonina, testosterona, de maneira a chegar num estado de excitação fortíssima. E eu começo a pular mesmo no chuveiro e tal, e quando eu termino o banho eu estou muito animado, muito animado. E aí quando aquele estado está muito alto, muito amplo em mim, tomando todo o meu ser, eu termino o banho, seco e tal, coloco uma roupa e aí eu parto para um segundo estágio, que é um estágio de mindfulness. E aí, olha, eu estou num estado muito elevado de alteração emocional. E aí quando eu pratico mindfulness, eu me trago para o aqui e para o agora, eu consigo equilibrar as coisas. Eu desenvolvo outras descargas de outros neurotransmissores capazes de manter o equilíbrio entre as coisas. E dessa forma eu balanceio um pouco mais. E aí, depois da prática de mindfulness, eu faço uma mindfulness. Se você não conhece, eu tenho um vídeo aqui no canal e já falei sobre isso, nessa série inclusive, sobre a necessidade de uma prática de respiração adequada. E mindfulness é uma técnica fantástica para controle de ansiedade. E aí depois dessa prática de mindfulness, onde eu consigo equilibrar um pouco as coisas, eu entro para uma quebra de respiração para que eu não perca aquela energia que eu estava antes. Então, porque quando a gente pratica mindfulness, a tendência é o nosso corpo relaxar, o nosso batimento diminuir, a nossa musculatura ficar muito mais flexível, muito mais relaxada mesmo. Então, por conta disso,
eu faço uma quebra de respiração. Então, se eu estou dentro de mindfulness, respirando, mantendo um fluxo, né, com uma entrada de ar em 6 segundos, segurando, retendo ele por 2 e soltando com 8 segundos, logo em seguida, em que eu termino essa prática, eu faço uma quebra, onde eu respiro muito rápido, respiro devagar, respiro muito rápido, respiro devagar, e eu faço uma quebra constante dessa respiração. E ao fazer isso, é interessante como há uma alteração química, biológica no meu corpo, né? E aí é possível, é ali, naquele momento que que eu me torno pronto, que eu estou realmente pronto para ação naquele dia. A parte da manhã, para mim, ela é muito importante porque eu entendo como um momento onde eu me encontro num estado muito criativo, muito criativo. E alguns estudos revelam que nós tomamos inúmeras decisões ao longo do dia e que conforme o dia vai passando, conforme o número de decisões vai acontecendo, a gente tende a tomar decisões piores. Então, na parte da manhã é o meu período de decisão, é o meu período de criatividade, é o meu período de produção. Ele é muito forte na parte da manhã. Não significa que eu não produza na parte da tarde e à noite, não é isso. Mas a parte da manhã ela é muito importante para que eu crie, para eu criar coisas, para eu pensar em soluções para problemas, para eu produzir ações que serão responsáveis por alteração de resultados nas mais diversas áreas da minha vida. Então essa é a minha rotina matinal. Eu não sei qual é a sua rotina, se você tem uma rotina, se você criou hábitos para você, para alterar aí, né, os seus comportamentos, enfim. Muitas das vezes a gente faz isso de forma automática, sem pensar, no intuito de economia, porque o cérebro demanda uma certa energia, e por uma economia de energia, ele muitas vezes cria economias de forma errônea para a gente, coisas que não vão muito nos auxiliar. Ele entra no modo automático para economizar essa energia, fazendo com que nós não pensamos mais, mas essas coisas acabam não nos ajudando diretamente na conquista dos nossos sonhos, muito pelo contrário. Ajuda apenas na conquista de energia, a não ser gasto, porque o nosso corpo tem energia, entendendo o cérebro que isso é benéfico para a gente. Lembre-se que é você que precisa estar no controle do seu cérebro e não o contrário. Eu sei que o cérebro é seu, eu sei que você pode até pensar, né, uma coisa está ligada à outra, mas na verdade, a gente, de uma forma metafórica, é claro, estou dizendo isso aqui, a gente precisa sim abraçar o comando da nossa vida, entendendo que o nosso cérebro é o centro de controle. Se a gente não der o comando certo para ele, ele não vai agir a nosso favor. E hábitos e rotinas fazem parte desse processo, para que o nosso cérebro entenda que a gente está no caminho, na direção dos nossos objetivos. Se a gente não determina isso para ele, ele vai agir de forma a economizar energia, entrando aí no modo automático, que muitas vezes não é benéfico para a gente. Tá? Então, novamente eu digo, eu não sei se você tem a sua rotina, se você já criou os seus hábitos, mas eu digo para você que é importante que você os crie, baseando-se sempre no lugar onde você quer chegar, na conquista que você quer ter da sua vida. Tá? Sem saber exatamente o que você quer da sua vida, é impossível traçar esse planejamento para se chegar lá. Então determine onde e quando você deseja aquilo que você deseja, para então traçar meios, mecanismos, jeitos, formas de se fazer ações para que essas ações te levem ao seu resultado. E lembre-se também de começar do simples para o complexo. Não inicie esses hábitos de uma vez só. O Marcelo faz isso. Não adianta você fazer um monte de coisa ao mesmo tempo se você não tem o costume de fazer nenhuma. Comece por uma. Escolha uma ação específica e aí vai lá e realiza essa ação. E aí, após 2 semanas, você pode inserir uma nova ação. E aí, após mais 2 semanas, você tenta inserir uma nova ação. Sempre partindo do simples na busca pelo complexo, tá bom?
Então, novamente, hoje é o nosso 39º vídeo da série Quarentena Wave Imersão Linguística. Nos vemos amanhã no nosso último vídeo, às 4h40 da tarde. Se esse vídeo fez sentido para você, ele trouxe algum benefício de alguma forma, por favor, lembre de curtir, compartilhar e comentar para que a gente possa impactar aí outras vidas por consequência, ajudando-as a atingir os seus maiores e mais elevados estados. Tá bom? Por hoje é só, um forte abraço e nos vemos amanhã no nosso último vídeo da série Quarentena Wave Imersão Linguística às 4h40 da tarde. Até!